Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje trazendo informações muito importantes e imagens muito interessantes para a gente começar bem essa nossa semana. Que, por outro lado, para outras pessoas, não será nada boa, como, por exemplo, mais um núcleo da Orcrim comandada pela figura do inelegível. Eles amanhã prestarão as primeiras contas com o Poder Judiciário, porque serão, de fato, convertidos em réus. Não tem como eles escaparem dessa história. O inelegível está tentando aí os holofotes mais uma vez, depois de colocar as suas vísceras nas redes sociais, para criar alguma comoção, numa espécie de espetáculo dantesco e mórbido. E é impressionante que tem gente que vai atrás dessa criatura justamente por causa disso, né? Mas, por outro lado, tem gente que já começa a cair a ficha lentamente depois de tanto tempo. Pois bem, a criatura está tentando aí algumas entrevistas, aparições. Há notícias aí envolvendo a Embaixada dos Estados Unidos da América aqui no Brasil, desmentindo o que essa gente tão bandida anda espalhando por todos os lados, no sentido de tentarem convencer a todos nós que Donald Trump está preocupado com o ministro Alexandre de Moraes. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer essas cenas, mas antes de mais nada, alguns lembretes. Em primeiro lugar, quero agradecer a você por estar colocando o nosso Portal do José em duas categorias, já entre os primeiros. Né? Para uma categoria nós já estamos classificados para o IBEST. Agora, na outra, jornalista influenciador, nós já estamos na liderança também, graças a vocês. Vocês estão votando aí no Portal do José e nós estamos indo. Olha, a votação deve terminar aí amanhã ou depois de amanhã. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm ajudado e compartilhado aqui o nosso portal para as pessoas que vocês conhecem, né? É muito bacana a gente ter esse envolvimento de vocês e está fazendo nosso portal cada vez mais ter mais respeito, ser mais ouvido, mais escutado, mais considerado, né? Bom, o outro lembrete é o seguinte, nós temos o nosso canal de cortes também, que tem vídeos ali mais editados, mais curtinhos, para você compartilhar para mais pessoas também. Se você não está inscrito, se inscreva lá também, tá legal? Então, vamos aos nossos temas? Bom, se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal e venha participar também, tá legal? E o nosso clube de membros está lá, aberto para você entrar também. Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, notícias, né? STF julga nesta semana a denúncia contra núcleo golpista acusado de espalhar desinformação. Então é mais um lote, é o terceiro, aliás, é o quarto lote, né, que está sendo assim classificado. Grupo formado por militares é investigado por ataques às urnas, uso ilegal da ABIN e tentativa de manter Bolsonaro no poder, segundo a Procuradoria-Geral da República. Então a criatura aí as criaturas estão encalacradas, né? A primeira turma do STF julga nesta terça-feira, dia 6, e quarta, dia 7, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 7 acusados de integrar o chamado Núcleo 4 da trama golpista, que tentou manter de forma ilegal o ex-presidente Bolsonaro, né, no poder. Deixa eu ver quem são as criaturas. Ailton Gonçalves Barros, major da reserva, Ângelo Martins, major da reserva, Carlos César, presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Gomes, subtenente do Exército, Guilherme Marques, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo, agente da Polícia Federal e ex-integrante da ABIN, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Então, gente, esses golpistas aí vão sofrer as consequências da devoção que eles deram a esse criminoso mor da nação, a terem feito parte da Orcrim de Bolsonaro. A criatura, filhote dele, uma das criaturas, né, andou postando esses dias aí que nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande com o Brasil e que Donald Trump ele fica dormindo, sonhando com Alexandre de Moraes, por isso vou mandar aqui o povo dele, os quadros dele, os cupinchas, os capangas, dentro dessa perspectiva, né, virem aqui criar problema para o ministro da Suprema Corte. E aí publicou Dudu Bananinha: sigo nos Estados Unidos sem salário. Oh! Pô, mas isso é uma coisa extraordinária, né? Porque o senhor está acostumado a vagabundear e receber um salário público, né, do dinheiro público, mas trabalhando incansavelmente pela causa mais nobre do Brasil atualmente. Que causa nobre, rapaz? Você viu o show da Lady Gaga? Tem alguém preocupado com vocês aqui no Brasil? Essa gente insana? Bom, enfim.
O maior erro deles foi ter achado que seríamos cordeiros indefesos indo para abate. No campo americano, quem dá as cartas é Trump, não Moraes. É mesmo, é? Pô, ficaria surpreso se fosse o ministro Alexandre de Moraes que estivesse comandando a política nos Estados Unidos, né? E de fato seria um negócio diferente, né? Vamos ver como o corajoso juiz se comporta jogando fora de casa. O que você acha? Olha, corajoso é seu pai, viu, o do Bananinha? Que treme de medo com qualquer coisinha. Corajoso é seu pai, que nunca teve um ato de coragem na vida dele, né? Basta um oficial de justiça aparecer na frente dele que o bicho fica todo desmilinguido. E ele publicou essa matéria aqui, que é matéria de encomenda, né? Paulo Capelli escreveu um troço desse, do Metrópole. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Não tem nada disso, gente. Quando vocês olham aqui na Embaixada dos Estados Unidos, vamos ver o que dizem as informações oficiais. Então, quer dizer, o governo Trump vai mandar alguém aqui no Brasil, meio que clandestinamente, como cupinchas, paus mandados, leões de chácaras, para conversar com gente que vai para a cadeia? É complicado, né? Aqui, se você entrar no site da Embaixada, Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, vocês vão ver isso aqui, ó. Brasil e Estados Unidos expandem parceria para combater crime transnacional. O Departamento de Investigações de Segurança Interna da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e a Polícia Federal assinaram no dia 22 de abril um memorando de entendimento que estabelece uma estrutura robusta para compartilhamento direto de informações de inteligência investigativa criminal, melhores práticas e metodologias para a investigação de crimes transnacionais nas Américas do Norte e do Sul. Esse é o comunicado oficial. O resto são galhofas. Agora, vamos acompanhar, né? Porque eles estão dizendo aí que estão vindo aqui para criar sanções com o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes deve estar sem dormir. Ele deve ter perdido todos os cabelos, né? De preocupação com o que o Dudu Bananinha anda fazendo. E a CNN, como uma TV oficial, né, da extrema-direita, porque a Jovem Pan parece que perdeu esse posto e agora a CNN está vindo com essa aqui. Conversa com Bolsonaro será prioridade para governo Trump, dizem fontes. Que fontes? Que fonte é essa? Fonte extraoficial. Conversou com quem? Com o sanfoneiro macabro? Com a Damares? Com o Marcos Duval? Eu acho que o Marcos Duval deve estar sendo informante dessas criaturas. O Magno Malte? O Silas Malafaia? Quem está com essas informações, né? Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma delegação a Brasília. Só que ninguém sabe que delegação é essa, né, CNN? Nesta segunda-feira, 5, o grupo é chefiado por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções. Então com essa história aí, né? Mas vamos acompanhar os desdobramentos, vamos ver aí se de fato essa gente vai se reunir com os criminosos maiores da nação nos últimos tempos, né? E para a gente ter aqui uma lufada de coisas boas, né? Eu quero compartilhar com vocês uma matéria de ontem no Fantástico que mostra o que aconteceu desde a chegada do governo Lula na questão dos Yanomami. Quando o fato foi denunciado, que a gente viu os índios morrendo, os índios passando o que estavam passando, eu fiquei muito revoltado com aquela situação. E eu fiz uma cobrança pública ao ministro de Direitos Humanos, de então, o Silvio Almeida, que respondeu de maneira ruim, porque ele não foi verdadeiro nas informações que ele estava colocando ali. Ele, enfim, para resumir, ele tinha dito que tinha tomado providências, mas não tinha tomado providências. As providências só vieram depois que eu fiz a cobrança pública a ele. Mas tudo bem. Eu, se fosse o presidente da República, eu diria para o ministro de Direitos Humanos e para a Sônia Guajajara: olha, vocês vão lá para a região onde está acontecendo isso, e vocês só vão sair de lá quando tiver a coisa bem encaminhada, quando não tiver dúvida que vocês arrumaram aquela situação. É isso que faz qualquer administrador. No entanto, o presidente delegou para eles as funções ali e, no meu modo de ver, ficaram aquém da emergência que o caso merecia. Até porque esse era um caso para denunciar a figura do inelegível, desse criminoso, por genocídio, por aquilo que o governo dele fez ou deixou de fazer em relação a esses povos, né? E aí, depois de 2 anos, a Sônia Brit, da Rede Globo,
esteve no local, e ela que é uma setorista, né, dessas áreas de direitos humanos, de assuntos ambientais, de povos espalhados por todas as partes do mundo, é uma pessoa que é talhada para isso, é uma pessoa muito destemida. E ela não só documentou, como ela participou também, ela ajudou no resgate de indígenas lá na região, né? Vou resgatar aqui para vocês a matéria que ficou muito legal, porque ela traz esse contraste, mostra que nem tudo está perdido na humanidade, né? Vamos lá. De novo, o resgate é inevitável. Tem que levar. Eu não vai morrer. Como não se comover com o gesto de proteção de uma irmãzinha? Com tantas crianças para levar ao posto, coube a mim carregar a menorzinha. Hoje, uma nova maloca foi feita onde havia restos de outra queimada. Aqui não tem internet nem rádio. Chegamos de surpresa na maloca. Reconheço o rapaz que havia falado sobre as mortes e a mulher que trouxe as crianças para o helicóptero. É a tia das irmãzinhas. Que tu pegou. É verdade. Ei, olha aqui como elas estão gordinhas, meu Deus do céu. Foi elas. Oi, foi ela que eu carreguei. Aham. Foi. Olha só como você tá forte. Vem cá, chega aqui. Ai, que linda. Como você tá grande. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se você tá pesada, gente. Vem cá, deixa eu ver se você tá pesada. Opa, agora tá difícil de pegar no colo. Olha só o tamanhão que ela tá. Que linda, meu Deus, que ela tá. A Sônia se emocionou, né, gente? Nossa, Visivelmente emocionada, olha né? o brilho no olho. Lindinho. Achei que ela ia me estranhar. Chegar uma estranha aqui na aldeia, né? Lindinha. Tá tão bonita. E você, vem cá. Deixa eu ver a irmãzinha. Tá grandona. Olha só. Essa então, ó. Tá lá. Gente, ela tava com aquela só pele e osso. Como tá linda. Gente, que alegria, né, de ver essas crianças bem. Olha que tá gordinha, tá pesada, não vou poder ficar segurando muito tempo. Era assim que elas estavam. As meninas ainda não têm nome. A escolha entre os Yanomamis é feita só quando as crianças ficam maiores. A diferença em 2 anos é imensa. Às 9... Gente, não resta dúvida, se pode ter qualquer tipo de crítica, mas essas crianças foram salvas pela mudança de governo, pelo governo Lula. Eu disse para vocês, né, se eu fosse administrador, fosse o presidente, eu ia dar essa ordem executiva. Bom, estão combatendo todas as iniquidades que estão acontecendo ali, mas não é para a gente ter problema nenhum em relação àqueles povos em função de tudo aquilo que aconteceu na região, né? Bom, vamos continuar sempre acompanhando aqui no nosso Portal do José, mais tarde a gente volta. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, mande seu comentário para cá, tá legal? Um grande abraço, até lá, tchau!